Olá, segundo ano. E aí, beleza com vocês? Mais uma vez aqui nós com os nossos assuntos geográficos, né? A gente vai encerrar hoje essa questão das fontes alternativas de energia, né? Vamos falar principalmente na questão brasileira, né? Dessas fontes geradoras. Na verdade, a gente vai falar sobre as fontes geradoras de energia, né? Na última aula nós falamos sobre a energia hidroelétrica, formada a partir das forças, né, das forças das águas, né, o movimento da turbina, e assim, através de um processo, proporciona a energia elétrica, certo? Que é a energia gerada justamente para a gente utilizar agora aqui nas nossas casas, que está vindo de uma hidrelétrica. Isso eu falei na outra aula, certo? Aqui nós temos peguei aqui essa página, né, a página seguinte, né, sobre o chamado processo de privatização. O que é um processo de privatização? É quando o governo vende suas empresas estatais para terceiros, ou seja, para pessoas privadas, empresas privadas, né? Quem vai administrar não é mais o governo, sim uma empresa que não tem vínculo com o governo. Então, o processo de privatização do setor de distribuição de energia, né, como, por exemplo, não existe nenhuma empresa brasileira, do governo brasileiro, de energia, por exemplo, solar ou energia eólica. Todas essas empresas, quando vocês verem por aí, elas são privadas, não são empresas governamentais. Elas vendem a energia para o governo, para depois distribuir para nós. Mas são empresas privadas. Essas empresas, por exemplo, como eu citei, empresas de energia solar e também energia eólica, movida a vento, né? Então, vamos ler aqui esse parágrafo aqui. A questão da privatização do setor de distribuição de energia também teve sua cota de contribuição para agravar o caos da energia em 2001, né, que houve uma grande crise energética. Né? Vocês não eram nascidos ainda, mas houve essa crise em 2001. Pois as novas empresas não cumpriram as metas de investimento estabelecidas para o aprimoramento do sistema de distribuição e evitar situações de interrupções de fornecimento de energia. O Brasil ainda tem convivido com situações, questão dos apagões, né, temporários nos últimos anos, decorrente de problemas nos grandes sistemas de transmissões de energia. Houve em 2001 uma grande crise brasileira na questão da distribuição da energia, vamos dizer assim, convencional, da energia para as casas, né? Houve, inclusive, a questão do racionamento, né, de energia. Houve cogitou-se fazer esse racionamento, né? Mas por quê? Porque o governo privatizou as empresas e as empresas não vamos dizer assim, cumpriram com o acordo de dinamizar a distribuição, né? Mantiveram os mesmos padrões, a população cresce, a demanda cresce. Então, já que eles não fizeram investimentos, houve essa crise da energia brasileira em 2001, certo? Outra grande fonte de energia é o petróleo, né? A exploração do petróleo no Brasil, né, foi inaugurada com a criação do Petróleo Brasil S.A., no petróleo em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, né, com a criação da Petrobras, a maior empresa de exploração de petróleo brasileira, né? Ela ainda hoje é governamental, mas tem suas ações já na Bolsa de Valores, né? Já é uma parte, não é tão só do governo, então é parte privada, né? Em 1953 ele foi construído, né? E a empresa com maior parte do capital estatal criada um regime de monopólio, ou seja, só a Petrobras poderia explorar o petróleo brasileiro, na época, né? Controlava todas as atividades de pesquisa, exploração, refino e realização de subsolos do Brasil. Em 1963 foi também estabelecido o monopólio para as atividades de importação e exportação do petróleo e derivados, ou seja, a empresa tinha total apoio por parte do governo e através desses monopólios, né, ela se estabelecia como sendo
principal empresa brasileira, empresa estatal, ou seja, administrada pelo governo, né? E em 1973, a economia brasileira foi profundamente abalada com a crise internacional do petróleo. Na década de 70 houve essa crise, na qual, à época, o Brasil importava 85% do petróleo que consumia. A empresa, ela tanto explorava, refinava e distribuía já o combustível, né? Só foi ter essa autonomia quando descobriram também o pré-sal, né? Foi também uma grande descoberta, uma quantidade imensa, e investiram em refino também do petróleo. Ou seja, a maior parte do petróleo era propriamente do pré-sal e os investimentos no século XXI, certo? E além do mais, teve o fim do monopólio da Petrobras. Em 1997, o governo pôs o fim do monopólio, ou seja, outras empresas também poderiam explorar o petróleo, né? Que dava exclusividade à Petrobras, a exploração, refino e distribuição do petróleo no Brasil, e a Agência Internacional, a ANP, a organização responsável pela regulamentação do setor, concedeu autorização a outras empresas petrolíferas para atuarem em território nacional, ou seja, acabou aquela questão de ser a única empresa que poderia explorar o petróleo, né? Aí tem a descoberta do pré-sal, quero que vocês tenham lido também, né? O pré-sal, ele foi uma gigantesca bacia de petróleo descoberta na bacia de Campos, né, próxima à região do Rio de Janeiro, ali com o Espírito Santo. Em 2002 foram encontradas também nessas reservas, e foi uma grande comoção nacional, porque o petróleo, ele é riqueza, né? Ele é considerado ouro negro, né? E aí houve, vamos dizer assim, pessoas ficaram com o olho gordo, né, em relação a essa bacia, né? A bacia de Campos e pré-sal, né? Campo Lula, chamado, né? Então ela como é que funciona? Tem essa camada aqui, né, do chamado pós-sal, abrigava a maior reserva de petróleo do Brasil, né? Camada de sal, ou seja, o fundo do assoalho oceânico, né? Tem muito essa questão aqui do sal, né? Por conta do esmagamento das rochas, né? E libera essa substância aqui. Por suas características geológicas, marca o início de um novo modelo exploratório, né? Com tecnologia mais resistente à corrosão e altas temperaturas e pressão. Então, houve essa grande comoção por conta desse pré-sal, que o Brasil tornou-se autossuficiente na questão do petróleo, né? Autossuficiente, ou seja, o Brasil não precisava mais importar petróleo por conta dessa grande quantidade na chamada bacia, né, de Campos, chamada do pré-sal, né? Essa camada de sal que eu falei para vocês, e pós-camada, embaixo da camada é que você vai tirar esse bolsão, chamado bolsão de petróleo, para justamente produzir os combustíveis e derivados do petróleo. Então aqui tem esse texto maior, né, que se eu for ler vai ficar muito extensa a aula, e aí nós vamos ficar muito... Aí vai falar da Operação Lava Jato, né, que todo mundo já ouviu falar dessa operação. Foi um esquema de corrupção justamente voltado para ganhar essa riqueza que tem aqui, né? Ou seja, explorar para benefício próprio. Então, altos valores, né, bilhões e bilhões são gerados por mês aqui na Petrobras. É um lucro absurdo. Então, houve essa Operação Lava Jato, que vocês podem aqui ler com maior detalhe, certo? Se eu for ler vai ficar muito extenso. Então nós temos aqui os lugares onde tem petróleo no Brasil, né? As grandes reservas, né? Tem essa bacia de Solimões, bacia do Amazonas, aqui a bacia de Campos, que é o pré-sal, né? Então temos aqui o Brasil é rico, né, em bacias petrolíferas que podem ser exploradas e geradas, né, para gerar, no caso, combustível ou derivados do petróleo, como por exemplo o plástico.
fazer plástico, né? Bom, então sobre a questão do gás natural, né? O Brasil, apesar de ser um grande produtor dessa fonte de energia, né? Ele ainda exporta, né? Da Bolívia, né? Ou seja, o Brasil é dependente do gás natural, mesmo sendo um grande produtor, né? Ainda importa cerca da metade do que consome. Existe um gasoduto que liga Brasil e Bolívia, né? E é considerado o maior gasoduto do mundo, né? Que liga a cidade de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, aos estados do sul e sudeste do Brasil, certo? Então eles fornecem essa energia para esses estados brasileiros, certo? O chamado gás natural, que vem da Bolívia, que é justamente o gás que a gente utiliza na cozinha, né, e em outras áreas também. O gás natural no Brasil também é utilizado para veículos, combustível de veículos, né, o gás natural veicular, que é o GNV, apesar de ter uma participação pequena no conjunto das vendas de combustíveis veiculares, né, o gás natural. Tem alguns automóveis, né, que são movidos a esse tipo de combustível. É outra forma também de aproveitar esse gás natural, certo? Embora menos poluente que a gasolina e o óleo diesel, né, apresenta alguns inconvenientes aos consumidores que ocupam como custo para a instalação de equipamentos para os veículos que não saem de fábrica, como o sistema para o uso de gás natural e o fato de não haver ampla rede distribuidora de combustível. Atualmente, muitas frotas de ônibus urbanos utilizam gás natural, certo? Então, ou seja, o custo elevado para a implantação desse sistema no carro, né, no veículo, mas já é utilizado também, como a gente vê aí. A questão do gás natural como combustível, né? Aí nós temos a questão do pró-álcool ao biocombustível, né? O Brasil é um grande produtor, né, de álcool, né? Principalmente o etanol. Nós somos o pró-álcool possibilitou, vamos dar uma lida aqui. Se eu for ler tudo, vai ficar muito extenso, como já está um pouco, né? Mas o importante é vocês entenderem e aprenderem o assunto, certo? Então, a questão do álcool no Brasil, o pró-álcool, né? Possibilitou a oferta de veículos e combustível mais baratos aos consumidores brasileiros na segunda metade da década de 1980. As vendas de carro a álcool chegaram a ser responsáveis por 96% do mercado de veículos. Isso na década de 80. Vamos ver a euforia do pró-álcool, né, continuou para o agravamento de alguns problemas. Um deles foi a elevação da dívida pública e diminuição da arrecadação devido aos fatores de subsídios governamentais. Também a questão fundiária se agravou em decorrência da compra de muitas pequenas propriedades agrícolas, produtores de alimentos por latifúndios no setor de produção de cana-de-açúcar. Ou seja, para produzir álcool você tem que ter fazendas e fazendas de cana-de-açúcar. Então houve esse impasse aí. Os fazendeiros deixavam de produzir alimentos para produzir a cana só para a questão do etanol, produzir o etanol, que é o álcool, né? O álcool combustível de veículo, né? Que era algo bem lucrativo, né? E aí houve esse impasse aí por conta disso. E o álcool é mais barato do que a gasolina. Então, por isso que geralmente, nessa época, os motoristas, né, as pessoas que compravam carro, eles preferiam o álcool, o carro movido a álcool, do que a gasolina, que era mais cara, né? Certo? E hoje em dia, por exemplo, existem até motos, né? Biocombustíveis, álcool, gasolina, que é chamado flex, é o motor flex, né? Então nós temos aqui a questão, vamos finalizar bem aqui, no início do século o pró-álcool foi reativado, né? Instabilidade e elevações no preço do barril do petróleo, a consciência sobre a necessidade de maior diversificação das fontes energéticas impulsionaram a retomada do produto do etanol. Na década de 80, foi 96% das vendas dos veículos eram movidas a álcool.
Mas com esses agravamentos que a gente citou, por exemplo, os fazendeiros deixando de plantar alimentos para plantar cana, né? Ou o governo deixando de arrecadar certos impostos, né? Causando assim uma elevação na dívida do governo, deixou-se de produzir o álcool mais para o consumo de combustível. Só que o petróleo subiu tanto o valor, né, que retomaram no início aqui do século, né, do nosso século, do século XXI, a questão do álcool. Né? Aqui, ó, elevação dos preços, tá dizendo aqui, ó, novas tecnologias incorporadas pelo setor automobilístico, como o motor bicombustível flex, que inclusive motos já tem, que funciona a etanol ou a gasolina, e a gasolina no caso, né, também contribuíram para isso. Após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto e de medidas ambientais em alguns países, como o álcool foi considerado, em alguns países, o álcool foi considerado uma alternativa para os países que têm metas de redução de emissão de gases estufas a serem cumpridas. Isso favoreceu o potencial de exportação do etanol pelo Brasil. O Protocolo de Kyoto foi uma reunião, né, vamos dizer assim, que aconteceu no Japão, onde todos os países membros da ONU se reuniram e se comprometeram a diminuir os gases de efeito estufa no decorrer de 10, 15, 20, 30 anos. Né? Eles iriam diminuir suas indústrias ou transformar suas indústrias para evitar o grande, vamos dizer assim, disseminação desses gases que causam o chamado agravamento do efeito estufa. E o álcool, ele é uma alternativa porque ele é menos poluente do que a gasolina. Por isso que o Brasil também entrou firme na questão do álcool e hoje ele veio para ficar, né? Hoje você encontra até motos movidas a álcool, né? É um caso ao etanol, etanóis. Né? Aí nós temos o carvão mineral, né? Que é utilizado principalmente em usinas, né? Em indústrias, né? Carvão mineral. Leio esse texto aqui sobre o carvão, que é bem importante. A hulha, que é o grau de carvão mais poderoso, né? O carvão nacional do tipo hulha, tem em tese grande capacidade energética, como você viu no capítulo anterior, certo? A gente já começou aqui do 8, né? No capítulo 7. Então, elevar teor de cinza e enxofre. Aqui são carvões, né? Minerais. Aí temos aqui a questão do carvão lenha, energia nuclear também. No Brasil nós temos 3 usinas, né? De energia nuclear. Chegou a entrar em funcionamento uma, depois foi desativada, né? Isso foi na época, elas foram criadas na época do governo militar, certo? A construção de usinas nucleares no Brasil fez parte do projeto de desenvolvimento nos anos de 60 e 70 durante o governo militar, né? No entanto, a primeira central nuclear para a geração de energia elétrica, Angra 1, só foi inaugurada em 1982 no município de Angra dos Reis, por isso que recebeu o nome de Angra, no litoral do estado do Rio de Janeiro, com a tecnologia e equipamentos estadunidenses. Certo? Em 1955, durante o governo do general Ernesto Geisel, o Brasil firmou um acordo com a Alemanha para a compra de 8 usinas nucleares. Apenas 2 foram adquiridas, Angra 2, inauguradas em 2000, e Angra 3, que permanece paralisada por mais de 2 décadas. Em 2009, com o licenciamento ambiental, o governo reiniciou as obras de Angra 3. Né? As 2 usinas em funcionamento suprem menos de 2% do consumo de energia do país. Então, essas 2 usinas elas estão em funcionamento. Esses tipos de usinas aí, eles só entram mais em funcionamento quando tem um baixo índice de geração de energia hidroelétrica, né? Porque a matriz energética brasileira é hidrelétrica. Quando tem, por exemplo, secas, poucas chuvas, né? E aí diminuir a capacidade de geração de energia através da hidrelétrica, né? Da energia hidrelétrica. E aí eles ligam mais fortemente a tanto usinas nucleares do Brasil, como também usinas
a carvão também. Vou passar a atividade para vocês, né? Basicamente era isso, esse assunto. Pode perguntar, quem quiser tiver alguma dúvida. O importante é que vocês também têm que ler esse capítulo, né? Capítulo 8, para ficar mais fixado na mente de vocês esse assunto. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês podem perguntar, estarei à disposição, certo? Sobre o assunto, qualquer curiosidade também. Então eu vou ficando por aqui, porque senão vai ficar mais extensa ainda a aula, vai ficar muito, o vídeo vai ficar muito grande. E por enquanto é isso, né? Vou passar a atividade para vocês. E até a próxima. E valeu, gente. Falou.